Saudações, internauta, Lexo do Novo Testamento. O que você precisa saber para consultar um Lexo? Mais um vídeo aqui para o canal. Vamos lá, sem mais delonga. Uma das coisas que você precisa saber, no caso eu, qualquer pessoa que queira consultar um Lexo, é que as palavras gregas, algumas palavras gregas, né, boa parte delas, substantivos, adjetivos, verbos, numerais e por aí vai. Essas palavras elas mudam dentro do texto, elas saem da sua forma normal e elas vão mudando a sua terminação para indicar exatamente alguma função que ela está exercendo ali ou trazer mais informações. Por exemplo, o substantivo, as terminações vão identificar ali exatamente se aquele substantivo é um sujeito, se ele é um objeto direto, indireto, toda essa questão. No caso de um verbo, para indicar ali qual que é a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, plural, singular, essas questões, qual que é a voz, é o sujeito que está praticando a ação ou está recebendo a ação, e por aí vai, essas informações aí. Né, além de outra, qual que é o modo daquele verbo ali, né? E aí são várias informações que a gente tem no caso de adjetivo. É um adjetivo masculino, feminino, o que que é, tal. Ele tem algumas características, algumas informações que essas palavras vão trazendo e vão mudando ali o finalzinho delas. Isso complica na hora que você for consultar no Lexo, procurar exatamente aquela palavra, porque geralmente você não vai encontrar no Lexo comum. Você vai encontrar que as palavras gregas têm uma forma específica que aparece no Lexo, assim como também no português. Vamos lá. Uma das coisas que você precisa se atentar, ou que realmente precisa fazer antes de consultar uma palavra, é aprender o alfabeto daquela língua, no caso aqui o grego, aprender a ordem que essas letras estão listadas ali. Tá bom? Isso é importantíssimo para que você não passe um dia para encontrar uma palavra no Lexo. Por exemplo, você pega o gama. O gama ali seria o nosso correspondente em português seria um G. O G no Lexo, no dicionário em português, está quase lá no meio do léxico. No grego não, está bem no início, é a terceira letra, alfa, beta, gama. Você pega o zeta, que é o correspondente em português, seria algo próximo aí o Z. Então o Z no nosso léxico, no nosso dicionário, está no final. E aqui não, aqui está no início do grego. Então essas questões são importantes. E realmente você tem que decorar a ordem das palavras, tá bom? Nós temos aqui outra informação importante. Você tem que recorrer às instruções de uso do Lexo que você comprou, por exemplo, ou está olhando ali, para saber qual a melhor forma, qual a proposta desse Lexo aqui que estou usando, tá bom? Aí, passando dessa fase, a gente vai para uma questão importante que é como as palavras aparecem no Lexo do Novo Testamento, tá bom? Aí nós estaremos usando esse Lexo apenas para efeito, que é um Lexo muito bom em termos de Novo Testamento, muito recomendado. Aqui no Brasil ele é um Lexo de 200 e poucas páginas, mas ele é em inglês ele é um Lexo maior, né? Bem mais robusto. Em termos de substantivo, os substantivos vão aparecer no nominativo singular, vão ser seguidos por uma forma no genitivo, ou seja, como que se faz para conjugar para declinar, né? Fazer a declinação desse verbo aqui, aliás, desse substantivo, no caso genitivo, né? Ele sempre vai aparecer no genitivo singular, seguido de um artigo. Logo, logo a gente explica. Esse artigo vai dizer se ele é masculino, feminino ou neutro, esse substantivo. Aí nós temos também a ideia do substantivo, dos adjetivos. O adjetivo é a palavra que caracteriza o ser. Esse adjetivo ele pode, geralmente aparece, ou ele é triforme, que ele apresenta três formas. Uma forma para o masculino, outra forma para o feminino, outra forma para o neutro. Tá? E também pode ser biforme, tá bom? Ter apenas duas formas. E aí nós temos esse adjetivo, ele vai aparecer no nominativo singular masculino, ele vai aparecer no masculino, seguido das terminações no feminino e um neutro, tá bom? E a gente vai já exemplificar isso aqui. E se for verbo em português aparece no infinitivo, no grego não aparece no infinitivo, aparece no modo indicativo, na primeira pessoa do singular, no tempo presente e na voz ativa, ou seja, no presente, o indicativo ativo. É o sujeito que pratica a ação. E quando for o caso, vai aparecer na voz média, no caso de verbos defectivos, seguida das formas principais, por exemplo, o futuro, o auristo e o perfeito, quando assim se aplicar. Beleza? Então, se for o verbo andar não vai aparecer no grego lá no Lexo andar, vai aparecer eu ando. Se for o verbo correr, vai aparecer eu corro.
comer, eu como, sempre nessa afirmação presente. Se for o verbo fazer, eu faço, tá bom? É assim que vai aparecer lá. Aí nós temos aqui um exemplo rápido do substantivo agape, que em português a gente lê ágape. E aqui nós temos como indicado lá na apresentação anterior, nós temos o substantivo aqui, ele é seguido da forma da terminação no genitivo, no caso genitivo, e seguido do artigo. O artigo aqui é feminino, é nominativo feminino, esse artigo, indicando exatamente que essa palavra aí é uma palavra feminina, nominativo feminino. Nós temos aqui agora o adjetivo, o adjetivo agapetos, ele está no masculino nessa forma. Aí na frente dele vai ter o indicativo, como que é a terminação quando esse artigo, quando esse adjetivo estiver no feminino e quando ele aparece no feminino e quando ele aparece no neutro, tá? Agapeton e por aí vai. Aí nós temos o verbo, um exemplo aqui com o verbo agiadso. Agiadso. Esse verbo, no caso agiadso, ele realmente está no presente indicativo. Esse verbo, o verbo santificar, essa setazinha verde indica aqui, ó, tá o ômega no final, indicando que nesse sentido do lexo ali está no presente do indicativo. Então, se for santificar, eu santifico, se for consagrar, eu consagro, se for dedicar, eu dedico, tá bom? Basicamente, isso aqui, as informações, o máximo aí é ter cuidado com o lexo, não tomar decisões precipitadas apenas olhando o lexo, tem que olhar contexto e tal, e várias outras informações que são necessárias. Beleza? Chegamos ao final, obrigado por ter chegado até aqui, desejo-te um excelente estudo, deixe nos comentários qual o lexo que você usa, qual o melhor lexo para você, o que você acha que não deve faltar para nenhum estudante da língua grega, qual seria o lexo, né? Qual o lexo mais respeitado para você, o que você acha, deixa aí se tem alguma dificuldade, se tem algum problema, algum lexo que você acha muito difícil. Se você quer fazer algum tipo de observação, acrescentar alguma coisa, retirar alguma coisa, deixe nos comentários aí a proposta que a gente agradece bastante. Valeu, fui. Acho que tem aqui.